pessoal, a gente vai dar início à aula de termoquímica, certo? Esse slide eu fiz dia 11/6, mas a gente vai fazer a aplicação dessa aula dia 18/6, certo? Então, para começar, a gente tem a introdução do nosso tema, que é da termoquímica, certo? Aí nós temos a seguinte afirmação: um dos grandes problemas mundiais é a constante necessidade de geração de energia. Então, para que é importante o estudo da termoquímica? O estudo da termoquímica é muito importante, super importante, justamente para isso, para a gente entender a geração de energia, tá certo? Então, a termoquímica, ela serve para a gente aplicar nas novas tecnologias a respeito da geração de energia, certo? A termoquímica possibilita uma solução viável, econômica e ecológica para esta crescente demanda, como a combustão de biomassa e a célula de hidrogênio, né? No caso, a utilização do hidrogênio como fonte de energia também. Definição: a termoquímica estuda a quantidade de energia na forma de calor que uma reação química pode gerar ou absorver em suas transformações. É um ramo da termodinâmica que se ocupa com a liberação e a absorção de calor durante a transformação. A gente sabe que toda reação química, ela ao mesmo tempo absorve e libera calor, não é isso? Mas aí a termoquímica vem diferenciar. Se uma reação química ela absorveu mais do que o que liberou, aí ela tem uma determinada denominação. Se ela liberou mais do que absorveu, ela tem outra classificação, certo? Tipos de transformação, exatamente disso que eu estava tratando no slide anterior, exotérmica ou endotérmica. De acordo com a quantidade liberada ou absorvida, se é maior do que outra ou vice-versa, nós temos dois tipos de reação, a exotérmica ou a endotérmica, certo? Então, quando uma reação ela é exotérmica, quando a sua quantidade de calor liberada foi maior do que aquela absorvida, então ela se sobressai. Então, a gente pode dizer que são reações químicas que liberam calor, certo? E aqui nós temos um exemplo, onde nós temos o carbono sólido, que reagiu com oxigênio gasoso, um mol de cada, né? Produzindo também 1 mol de gás carbônico, liberando calor, mais calor. Porque toda vez que o calor ele vem aqui, no finalzinho, nessa partezinha aqui, depois nos produtos, a gente tem a liberação, certo? Então, o que é uma reação endotérmica? São aquelas que absorvem calor mais do que o que liberam. Então, a gente pode dizer que, predominantemente, elas são as reações químicas que absorvem calor. Então, para elas acontecerem, a gente tem o exemplo seguinte, ó, decomposição do calcário, onde eu tenho o calcário, que é o carbonato de cálcio, 1 mol de carbonato de cálcio, mas ele absorveu calor, determinada quantidade de calor, e produziu em sua reação química o monóxido de cálcio, CaO, né? Mais 1 mol também de gás carbônico, que é o CO2, gasoso, certo? Então, outro assunto muito importante, outro subtópico muito importante que a gente vai ver agora é sobre a entalpia. Mas antes da gente adentrar nesse tema, eu quero que vocês entendam o seguinte: existe uma lei na química, físico-química no caso, que trata da lei da conservação de energia, que diz que a energia não pode ser criada nem destruída, ela é apenas transformada, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E eu não lembro bem quem foi o cientista que patenteou, no caso, essa lei, mas ela é uma lei que trata das reações químicas, certo? Na fisicoquímica. Entalpia. Entalpia é o conteúdo energético de uma substância, certo? E aí, a gente tem a entalpia, ela é dada em unidade de medida de quilocalorias, calorias, joule ou quilojoule. A gente vai ver a similaridade de cada uma delas, certo? E aí, o mais importante, eu coloquei aqui, ó, o mais importante é a entalpia, certo?
Aliás, o mais importante não é a entalpia, e sim a diferença da entalpia nas reações químicas, certo? Que é o que a gente vai ver e é o que a gente vai usar para fazer o cálculo das reações químicas em cada uma delas, certo? E aí nós temos o que vem a ser variação de entalpia. Variação de entalpia nada mais é do que a gente pegar a energia dos produtos, a energia final da reação, e subtrair pela energia dos reagentes, que é a energia inicial da reação, certo? Então, nós temos a variação de entalpia como sendo ΔH, né? A entalpia ela é representada pela letra H, certo? E a variação, como a gente já sabe, é o símbolo que determina a diferença, né? Entre as unidades de medidas iniciais e finais, certo? Então, a variação de entalpia é o calor absorvido ou liberado quando uma reação química é realizada a pressão e temperatura constante, certo? As condições normais de temperatura. O que são condições normais de temperatura? Geralmente a gente vai ver nas questões CNTP ou CMPT, certo? Condições normais de temperatura e pressão ou condições normais de pressão e temperatura, que nada mais são do que temperatura igual a 25 graus Celsius e pressão igual a 1 atm, certo? A entalpia não pode ser medida diretamente, mas a variação sim, né? Então, a gente não sabe a quantidade exata até que haja uma reação química e venha nos dizer. Aí nós temos o seguinte: reação exotérmica. A reação exotérmica são aquelas que liberam calor, a gente já sabe, certo? Como é que a gente vai saber em relação a um gráfico? Vejam aqui o gráfico. Nesse gráfico, eu tenho os produtos. Todo gráfico, pessoal, ele tem as linhas cartesianas, não é assim? Uma vertical e a outra horizontal. Então, quando é que eu tenho uma reação exotérmica? Só de olhar para um gráfico. Quando os produtos, o que foi gerado no final... Eita, meu Deus. O que foi gerado no final, ele está em um nível inferior ao dos reagentes, certo? Então, quando eu tenho embaixo os produtos e em cima os reagentes e eu tenho uma linha decrescente no gráfico, significa dizer que a entalpia ela foi menor do que zero, ou seja, ela foi negativa. O que a gente pode dizer é que, ao observar o gráfico, houve o que a gente chama de liberação de energia, né? Então, houve a perda de energia e a gente pode classificar a reação como exotérmica, certo? O que é uma reação exotérmica em relação à reação química? Só de observar a gente pode também determinar se uma reação ela é ou não exotérmica. E aqui no exemplo nós temos 1 mol de grafite mais 1 mol de carbono grafite, aliás, mais 1 mol de oxigênio gasoso, produzindo 1 mol de gás carbônico gasoso, mais 393 quilojoules, aliás. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma reação exotérmica. Como é que eu sei, professora, que uma reação é exotérmica? Quando eu tenho o sinal positivo, certo? Aqui nós temos o sinal positivo e essa quantidade de calorias ou quilojoules, essa energia final, ela vem após os produtos, certo? Veja que eu tenho reagente mais reagente, produto, e depois dos produtos eu ainda tenho a quantidade de energia de 393 quilojoules, certo? Assim como eu posso representar a reação química acima dessa seguinte forma: 1 mol de carbono grafite mais 1 mol de oxigênio gasoso produziu 1 mol de CO2 gasoso. E aí, eu tenho a variação de entalpia foi igual a menos 393 quilojoules. E aqui é bem nítido, né? Significa que para essa reação acontecer, ela perdeu 393 quilojoules. Ela liberou 393 quilojoules, o que identifica uma reação exotérmica, certo?
Em relação às reações endotérmicas, o que é que a gente tem? No que diz respeito aos gráficos, a gente tem o gráfico com o reagente embaixo e o produto em cima. De novo. E o produto em cima, onde eu tenho uma linha crescente de energia. Ou seja, quando essa reação ela iniciou, a quantidade de energia nos reagentes era menor do que a quantidade de energia que ela obteve nos produtos, certo? O que significa dizer que a sua entalpia ela foi maior do que zero. Se a entalpia foi maior do que zero, ela é uma reação endotérmica e ela absorveu calor, certo? Em relação às reações químicas, né? A representação das reações químicas em equações químicas, uma reação ela é endotérmica, como é que a gente identifica? E aqui nós temos um exemplo. Eu tenho 2 mols de carbono grafite reagiu com 2 mols de hidrogênio gasoso mais 52 quilojoules. E aí eu quero que vocês prestem atenção que essa quantidade de quilojoule ela veio no produto, aliás, no reagente. Ela veio no início da reação. Se ela veio no início da reação, significa dizer que ela absorveu calor, certo? Se ela absorveu calor, então ela é uma reação endotérmica, certo? E aí, nós temos a produção de 1 mol de C2H4 gasoso, certo? Eu não lembro bem essa substância, não. Agora me fugiu a mente. E aí, nós temos aqui a mesma reação química, só que com a diferença de que essa variação de entalpia ela veio representada após os produtos. E aí eu tenho, ó, positivo, significa dizer que ela absorveu calor, não é isso? Do mesmo jeito aqui, ó, ela tem após os produtos, só que aqui ela está negativa. Quando ela está fazendo parte de toda a equação, preste atenção nisso, ela está fazendo parte de toda a equação e ela veio junto com os produtos, com o sinal de menos, significa que ela absorveu, ou seja, aqui eu tenho 2 mols de carbono grafite mais 2 mols de hidrogênio gasoso, produzindo a molécula de, eu não sei se é eteno, C2H4 gasoso, e ela tem aqui, ó, menos. Ou seja, para essa reação acontecer, eu tenho no produto, menos 52. Significa dizer que isso aqui foi formado, mais isso aqui que foi formado, certo? Deu para entender? É basicamente isso, tá, pessoal? E eu espero que vocês tenham realmente entendido.